Sejam bem-vindos. A Renascença entrevista hoje o antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, que era Primeiro-Ministro em 1986, quando Portugal se tornou membro efetivo da União Europeia. Já lá vamos, às suas memórias dessa altura. O professor Cavaco Silva vai agora ser condecorado com a nova Ordem Europeia do Mérito, distinção justificada pela Presidente do Parlamento Europeu, e passo a citar, pelos contributos significativos para a integração europeia, pela promoção e defesa dos valores europeus. Que significado é que isto tem verdadeiramente para si? Eu sinto-me honrado e sensibilizado por ter sido escolhido por um júri internacional para integrar o primeiro grupo de pessoas que vai ser distinguido com a Ordem do Mérito Europeia criada pelo Parlamento Europeu. Como político, tive o privilégio de exercer as funções de Primeiro-Ministro na primeira década da presença de Portugal na União Europeia, que foi um tempo de mudanças de dimensão histórica, a criação do mercado interno, a União Económica e Monetária. E depois, como Presidente da República, eu acompanhei o debate e as reflexões que foram feitas sobre as reformas que eram exigidas à União Europeia na sequência da crise financeira internacional de 2008 e depois a crise da dívida soberana de 2011. Portanto, no dia 19 deste mês, terça-feira, lá estarei, acompanhado com a minha mulher, que é o pilar da minha vida, para receber esse galardão, a Ordem do Mérito Europeu. Já agora, eu gostava que me recordasse, que recorresse um pouco às suas memórias da altura. Quando era Primeiro-Ministro, o senhor conviveu com personalidades europeias particularmente marcantes. Estou a pensar, por exemplo, em Jacques Delors, Helmut Kohl, François Mitterrand, Felipe González, também menos europeísta, mas muito carismática, Margaret Thatcher, com quem julgo que se dava particularmente bem, pelo menos Margaret Thatcher tinha uma especial simpatia por si, ao que julgo saber. Como é que recorda esses primeiros passos de Portugal na União Europeia, que foram dados justamente por si, e como é que recorda o contacto com estas personalidades com tanto carisma? Jacques Delors foi um dos mais brilhantes europeístas que eu conheci. Chanceler Kohl, devemos a ele a criação da zona euro, a moeda única. Os alemães e o Banco Central alemão eram contrários ao abandono do marco alemão. Uma moeda muito forte. E ele impôs a sua vontade, considerando que era fundamental para o aprofundamento da União Europeia a criação de uma moeda única. Mitterrand liderou a Europa num tempo de algumas hesitações na sequência da queda do Muro de Berlim e desempenhou aí um papel importante para ancorar a Alemanha ao projeto europeu, impulsionando a união política e impulsionando a criação da União Monetária. Referiu também Margaret Thatcher. A senhora Thatcher era uma mulher muito inteligente. Estava absolutamente convencida que a defesa dos interesses britânicos residia apenas na integração dos mercados, facilitar as transações no domínio das mercadorias, dos bens, dos serviços, dos capitais, mas nada defensora da união política nem da solidariedade entre os Estados-membros. E ela escutava a sua voz. Ela sentava-se ao meu lado, tinha uma certa simpatia por mim porque eu tinha doutorado numa universidade inglesa. Não criou dificuldades particulares a Portugal
durante a sua presença, ela depois foi afastada, na sequência de uma crise que ocorreu antes do Tratado de Maastricht, quando houve um aprofundamento da União Política e criada a União Económica e Monetária, e ela foi afastada dentro do seu próprio partido. Mas foram grandes líderes com os quais eu contactei. E eu vejo os seus olhos brilharem quando fala desses líderes. Já passaram muitos anos, bem sei que a realidade geopolítica económica é hoje particularmente complexa, temos guerras na Europa, temos hoje os líderes europeus com a força e carisma necessários para enfrentar estes novos desafios, situações inimagináveis que vivemos agora, para recuperar a Europa, para recuperar a importância que tinha nesses tempos de que me falava agora. Normalmente fazem-se muitas críticas aos líderes europeus mais recentes. Mas há uma coisa que eu quero sublinhar. Ao longo dos anos, a União Europeia passou por várias crises, mas houve sempre uma constante, com todos os líderes. Em lugar de retroceder, a decisão foi sempre avançar. Avançar para mais Europa, mais integração, mais aprofundamento da União Europeia. Isso foi muito importante, porque, repare, na sequência da crise internacional de 2008 e a crise da dívida soberana, viveram-se momentos muito difíceis na Europa, em particular pela crise muito grave na Grécia, mas também na crise em Portugal e na crise da Espanha. E aí houve que tomar algumas medidas muito difíceis e devemos reconhecer que os líderes da altura fizeram todos os possíveis para construir mais Europa mais aprofundada e corrigindo alguns erros do passado. E acredita que é isso que vai acontecer agora? Eu devo dizer que a Presidente da Comissão Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, tem realizado um trabalho excelente, num tempo muito difícil, num tempo de guerra na Ucrânia. E ela tem enfrentado com muita força e determinação aqueles que tentaram restringir o apoio europeu à Ucrânia confrontada com uma guerra montada por um ditador, o senhor Putin, e o mesmo está a acontecer agora com a guerra do Médio Oriente. Eu devo dizer que confio muito mais na Comissão Europeia do que no Conselho Europeu. E porquê? Porque no Conselho Europeu vêm com grande frequência ao de cima os interesses particulares de cada país. Eu acho que, foi essa sempre a minha posição, em primeiro lugar devem estar os interesses comunitários. Mas há países, e ultimamente tem sido um pouco isso, com aqueles que, tendo vivido sobre um regime comunista, foram acolhidos com grandes apoios na União Europeia. Está a falar da Hungria. Como o caso da Hungria, a República Checa, a Eslovénia, muitos outros desses países, e que beneficiaram muito de terem sido recebidos com braços abertos e com grandes apoios na União Europeia, e que muitas vezes colocam à frente das decisões importantes, dos grandes desafios que é preciso tomar, interesses particulares do próprio país. Já agora só uma pergunta a propósito, falou-me da Hungria, nomeadamente, é com esperança que vê a chegada ao poder de Péter Magyar, substituindo o Sr. Orbán, que era claramente muito próximo do Sr. Putin? Temos que aguardar para ver, mas eu acho que foi uma demonstração de defesa da democracia, dos princípios europeus, aquilo que os votantes húngaros fizeram, rejeitando o primeiro-ministro Orbán e a política do seu partido. Eu acho que foi uma lição importante dada pelo eleitorado húngaro aos outros países europeus. Eu considero que isso foi também de importância para a Europa.
ele vai tomar posse, o novo Primeiro-Ministro, temos que aguardar pelo seu comportamento, que eu penso vai em sentido positivo naquilo que se refere à construção de uma União Europeia mais forte, mas, como digo, vamos aguardar para ver. E, nesse ponto ainda, acredita que isto pode ser um sinal de alguma mudança? O seu professor acabou de se referir também aos países que olham primeiro para si antes de olharem para a União Europeia. Esta vitória de Peter Magyar pode ser um ponto de viragem nesses discursos, chamemos-lhe assim, mais nacionalistas? Neste momento, de alguma forma, já se conhecem as linhas de orientação que a União Europeia deve seguir para conseguir ultrapassar atrasos em relação aos Estados Unidos e em relação à China, naquilo que se refere ao crescimento económico, à produtividade, aos avanços digitais e tecnológicos. Eu devo recordar que a União Europeia é uma construção única a nível mundial. É uma construção baseada em valores e interesses comuns, onde vigora uma partilha de soberania entre os Estados-membros, e nós não encontramos algo semelhante noutra parte do mundo. É uma construção verdadeiramente única a nível europeu e a nível mundial. Os desafios que se enfrentam neste momento têm em vista reforçar o poder geoeconómico, geopolítico e tecnológico da Europa, recuperando atrasos que se acumularam em relação aos Estados Unidos e à China. E, portanto, há reformas importantes que têm que ser levadas a cabo. Desde logo no mercado interno. Eliminar toda a burocracia que ainda existe, tornando mais difícil as transações entre os diferentes países da União Europeia, transações de bens, de serviços, de capitais e até de circulação de pessoas. Criar um verdadeiro mercado de capitais. Isso seria um bom ponto de partida, presumo. São passos muito importantes que têm que ser dados, porque a União Económica e Monetária ainda não está completa. É preciso avançar mais, e daí destaca-se precisamente corrigir esta situação de regras muito diferentes de país para país no que se refere ao funcionamento dos mercados de capitais. Nós tivéssemos um mercado de capitais verdadeiramente europeu, seria possível aos Estados e às empresas fazer grandes emissões de dívida a nível europeu, podendo competir com as grandes emissões de dívida norte-americana. Esse é um passo muito importante. É também muito importante, e aí a Sra. Von der Leyen e a Comissão têm dado passos importantes, reforçar as relações externas e aumentar o número de acordos comerciais com outros países. Foi feito com a Índia, com o Japão, com o México, com a Austrália, isso é da maior importância. Principalmente num tempo em que temos nos Estados Unidos um presidente super errático, em que considera que as relações comerciais não é para benefício daqueles que intervêm na transação, mas apenas para benefício dos próprios Estados Unidos. Portanto, temos nos Estados Unidos, como se sabe, um presidente não confiável para a Europa, mas a Europa não deve acobardar-se perante as exigências do presidente Trump. Com a sua experiência toda de líder europeu ao longo de tantos anos, é esse o seu principal conselho? Não se acobardem? Bem, eu nunca imaginei que pudéssemos viver num mundo, devo dizer, um presidente norte-americano, a grande potência económica e militar,
com o perfil do presidente Trump. Ele diz hoje uma coisa, não sabemos o que dirá amanhã, faz hoje uma coisa, não sabemos o que fará amanhã. E humilha também outros líderes. Sim, e portanto, há quem diga mesmo que estamos numa fase até de um certo macartismo nos Estados Unidos. A perseguição de instituições particulares, de pessoas em particular. Portanto, a Europa tem que adaptar-se a esta nova situação. E eu digo que não me parece que seja vantajoso aceitar com facilidade as exigências que sejam contrárias aos interesses da Europa, colocadas com uma pressão às vezes incompreensível por parte do presidente norte-americano. E vimos no início, quando os líderes europeus foram surpreendidos por esta forma de ser de Donald Trump, vimos, se calhar, alguma cedência por parte de alguns líderes europeus, mas estão a mudar. Eu vi que Keir Starmer, por exemplo, mudou, o chanceler alemão também já tem uma posição mais firme e Pedro Sánchez, muito criticado no plano interno, a ver-se elogiado pela forma como lida com Donald Trump. É essa a forma mais adequada? Bem, os líderes europeus não esperavam inicialmente este tipo de comportamento por parte do presidente Trump. E, portanto, têm vindo a aprender no sentido certo. As coisas não começaram muito bem naquele acordo que foi feito na Escócia. Acho que a Europa fez aí cedências que não devia ter feito. Mas agora já não sabemos quais são as tarifas que serão aplicadas amanhã. Provavelmente nem Donald Trump sabe. A Europa, neste momento, está a fazer um esforço para responder aos desafios, para reforçar o seu poder geoeconómico e geopolítico. Está a fazer, não só, como eu já referi, avançando no mercado único de capitais. Quem está à frente deste projeto é uma portuguesa, Maria Luísa Albuquerque, reforçando as relações, os acordos comerciais com vários países no mundo e apostando na inovação, mais inovação. Sabe, a União Europeia tem gente muito capaz em matéria de investigação, mas tem grande dificuldade em passar a investigação para o mercado. Depois, aliás, ligando com o relatório Draghi, há uma grande fragmentação das indústrias europeias e, portanto, há um problema de escala. Era isso que eu lhe ia perguntar, Sr. Professor. E recorrendo ao relatório Draghi, obviamente também, que citou, não é possível fortalecer a competitividade europeia sem ganhar escala, presumo eu. Sem decisões mais centralizadas, anunciadas a uma só voz, que nem sempre acontece na União Europeia, diga-se, e já no seu tempo se calhar também já era assim, mas isto poderá também passar por um federalismo, nunca fui fã de federalismo, bem sei, mas seria um bom caminho? Eu acho que é melhor deixar essa ideia do federalismo. Existe um verdadeiro federalismo monetário, com um Banco Central Europeu, com uma política monetária única, uma política cambial única, uma política de supervisão e uma moeda única. Isto é, aí a Europa entrou nos domínios daquilo que se chama património do Estado. A moeda, o orçamento, o câmbio, tudo isso. Eu sou um defensor da União Europeia e da União Monetária e portanto, da zona do euro. O relatório Draghi é um relatório de 2024, uma relatório muito importante, em que ele identificou as razões desta discrepância de crescimento económico e de produtividade da Europa em relação aos Estados Unidos e em relação à China e propôs soluções. E um dos problemas que ele menciona é a dimensão das empresas europeias muito aquém
das empresas norte-americanas e as empresas chinesas e, portanto, sem ganhos de escala. Ele menciona mesmo que nas 50 maiores empresas do mundo, apenas há 4 empresas europeias. Por exemplo, no domínio das telecomunicações, há dezenas de empresas na Europa. Eu penso que em Portugal existem algumas 4. Nos Estados Unidos e na China é um número muito reduzido. Portanto, a escala é muito importante. Depois ele sublinha a importância da coordenação das políticas económicas entre os Estados-membros. Tem que haver mais coordenação. E depois ele aborda o problema da defesa. A Europa tem que investir mais na defesa. Tem que investir mais na defesa, a reduzir substancialmente a dependência dos Estados Unidos em matéria de defesa e segurança. Não é apenas fazer dentro da União Europeia um pilar da NATO, mas uma força, uma identidade europeia de defesa separada mesmo da NATO, mas em cooperação com a NATO, para poder intervir em situações em que os Estados Unidos não têm interesse, embora eu considere que não pode desligar facilmente dos Estados Unidos, porque leva muito tempo a construir uma força de defesa credível dentro da Europa, e há uma diferença importante, difícil de corrigir, que é a dissuasão nuclear. Os Estados Unidos têm uma força nuclear, tal como a Rússia, e a Europa não tem essa capacidade de dissuasão nuclear. De qualquer forma, a Europa está agora voltada, parece com alguma vontade, principalmente da parte da Comissão e da Sra. Van der Leyen, em responder a estes desafios. Portanto, eu acho que é preciso que avance. O relatório Draghi dá um impulso, chamando a atenção dos países, que é a altura de tentar corrigir os atrasos acumulados ao longo do tempo na matéria de produtividade e a matéria tecnológica. Mas ele também diz que é preciso apostar muito na inovação e aponta um número assustador do investimento adicional que é necessário fazer na Europa. 800 mil milhões de euros anualmente. Isso só pode ser conseguido através da emissão de dívida europeia. Sabe que tem sido muito difícil convencer os Estados Unidos, os Estados-membros a aceitar a emissão de dívida europeia. Foi conseguido com o Covid-19, foi muito importante. Eu penso que tem que acontecer o mesmo para apoiar os países no reforço das despesas em defesa e segurança. Portanto, eu acho que há neste momento uma consciência muito mais forte dentro da União Europeia que é a altura de avançar nas reformas que são essenciais para mais crescimento económico, mais desenvolvimento tecnológico e porque sabe, mais produtividade significa mais poder. Sem produtividade, o crescimento económico não só pode resultar de aumentar mais pessoas, tem que aumentar também porque cada pessoa e cada máquina produz mais. É a produtividade. Mas justamente, Sr. Professor, já houve, a propósito do aumento necessário da competitividade defendido pelo relatório Draghi, já houve alguns líderes europeus a dizerem vamos avançar de qualquer forma, quem quiser juntar-se, junta-se, quem não quiser, admitindo, no fundo, uma expressão que o Sr. Professor utilizou noutros tempos, admitindo uma Europa a 2 velocidades. Bem, há esse risco? Ele próprio o Draghi escreveu, se não for possível avançar a 27, então que se avance pela coordenação de políticas num número menor à totalidade daqueles que constituem a União Europeia. Isso será a tal Europa a 2 velocidades? Atualmente, isso é possível nos termos da legislação europeia. Mas eu recordo-me que o Sr. Professor, nos anos 80, 90, se bateu muito para que Portugal garantisse um lugar na carruagem da frente. A verdade é que fizemos parte da zona euro desde o início. É vital que Portugal entre nessa primeira carruagem? Repare, eu considero que a adesão de Portugal à União Europeia foi muito positiva para o nível de desenvolvimento
e bem-estar da população portuguesa. Os portugueses têm milhares de razões para se congratularem com a adesão de Portugal à União Europeia e à zona euro. Têm milhares de razões. Imagine só, repito, aquilo que seria a situação económica e sanitária em Portugal no tempo do Covid-19, sem o apoio do Banco Central Europeu e o apoio da União Europeia. Mas, como sabe, nós cometemos alguns erros E já lá iria. que não podem ser cometidos por um país da zona euro. Mas está-me a dizer que podemos ter de entrar agora no capítulo da competitividade numa segunda carruagem? Não, Portugal deve atuar no quadro da União Europeia em todas aquelas direções que sejam fundamentais para o aumento do crescimento económico do conjunto e para o desenvolvimento tecnológico e para o aumento do poder a nível geopolítico. Portugal, a sua política não pode ser conduzida independentemente dos novos desafios com que a União Europeia enfrenta e que está a tentar resolver. Mas, como disse, surgem às vezes muitas dificuldades no Conselho, não dentro da Comissão, do Conselho. Falava há pouco, o Sr. Professor falava há pouco em erros que Portugal cometeu, obviamente, no caminho. Também já vai longa a participação de Portugal na União Europeia. Ainda somos bons alunos. Eu pergunto isto porque fomos ultrapassados na produtividade, no desempenho económico, por todos, creio eu, todos os países do leste que entraram na União Europeia depois de nós. Como é que analisa? Há solução para isto? Portugal foi ultrapassado no seu crescimento económico, no seu rendimento per capita, por vários países que aderiram à União Europeia 20 anos depois de Portugal. E é por isso que eu digo e insisto, e é bom que os portugueses sejam conscientes disso, que somos um país relativamente pobre. Porque em matéria de rendimento per capita em paridade de poder de compra, nós estamos abaixo da média europeia e abaixo de alguns países que entraram na União Europeia 20 anos depois de nós. Duas razões. Primeiro, os erros que cometemos, que implicaram uma troika instalada em Portugal, um programa de assistência económica e financeira, no ano 2011, na sequência de erros que cometemos e que um país da zona euro não pode cometer. Em segundo lugar, porque o crescimento económico do país e o crescimento da produtividade neste século XXI em Portugal têm sido bastante fracos e outros países têm-nos ultrapassado. E ainda recentemente eu escrevi um artigo sobre essa questão. O dinheiro do Estado não cai do céu. O dinheiro do Estado é dinheiro dos impostos pagos pelos contribuintes. E em que eu lembrei novamente, na sequência de muitos outros textos que tenho vindo a publicar, que são um conjunto de reformas fundamentais que são decisivas para um crescimento económico mais forte, da ordem dos 3% a 4% ao ano. Portugal não conseguirá aproximar-se dos níveis de desenvolvimento económico e social dos países mais ricos. Mas há sinais e eu não que está quero a avançar voltar a essa questão, reformas? porque escrevi há pouco tempo um ensaio sobre essa matéria, mas sem isso é uma ilusão pensar que Portugal tem uns recursos financeiros para satisfazer as reivindicações das pessoas, das empresas, seja na saúde, seja na segurança social, seja no apoio às empresas, seja nos mais variados domínios em que se justifica a intervenção. Não temos recursos financeiros. É preciso mais crescimento económico para que o sistema fiscal possa gerar mais recursos financeiros para poder responder às
a responder às aspirações das pessoas e das empresas e das instituições. Mas sobre essa matéria... Não quer dizer sequer se há sinais... Não quero acrescentar mais nada. E em relação ao PRR, que vem pouco a propósito, é uma oportunidade única. Teme que se possa ir por mau caminho? É uma matéria que está neste momento a ser implementada pelo Governo, como disse, espero que as coisas corram bem. Portugal tem beneficiado muito da política de coesão económica e social, sabe? No conjunto da União Europeia, os benefícios atingem a totalidade, o conjunto, mas não se distribuem igualmente e justamente por todos os países. Porque há diferença entre os países, nas formas de gerir as economias, nas infraestruturas básicas, no substrato de uma Alemanha versus um Portugal e tudo isso. E, portanto, é preciso uma política de coesão económica e social, que a senhora Thatcher não gostava nada. E Portugal foi um defensor, juntamente com a Espanha, da política de coesão económica e social. É porque, além de interesses comuns e de valores comuns, não se esqueça que a União Europeia ganhou o Prémio Nobel da Paz em 2012, sabe? Portanto, um dos valores é a paz, a democracia, a liberdade, o respeito pelos direitos humanos. E, portanto, Portugal quer defender os seus próprios interesses, mas tem tido sempre a habilidade, felizmente, de colocar no quadro do interesse comunitário e não numa ótica nacionalista nem egoísta. Isso é fundamental. Há países, principalmente alguns do leste, que colocam em primeiro lugar, e têm alguma dificuldade em compreender, porque foram muito apoiados no início, os seus interesses nacionalistas e egoístas. Portugal tem sido inteligente nessa matéria e continua. E já recebemos muitos fundos ao longo do tempo. A adesão à União Europeia foi fundamental para as múltiplas reformas estruturais que Portugal teve que fazer para conseguir integrar-se. Sabe, o Jacques Delors disse, no bom sentido, Portugal foi um bom aluno. O que é que ele queria significar? É que, ao tempo da adesão, dizia-se, Portugal vai ser outra Grécia. E Portugal surpreendeu a União Europeia. Portugal ganhou rapidamente credibilidade. Foi um parecer construtivo, um parecer sério, fiável e nunca esquecendo o interesse comunitário. E ele tem uma frase que eu nunca esquecerei. O Delors, uma vez, escreveu o seguinte: Portugal comportou-se da União Europeia como se tivesse sido um membro fundador da União. Só para quase concluirmos, que a entrevista já vai longa, gostava de lhe falar do alargamento. Vê com bons olhos a possível adesão da Ucrânia à União Europeia, se faz sentido, e por outro lado, o Reino Unido. Os ventos do Brexit já lá vão há bastante tempo, há sinais, aliás, em sentido contrário. Seria positivo um regresso do Reino Unido à família europeia? Eu acho que foi um erro grave da parte do Reino Unido, do Primeiro-Ministro então, fazer o referendo que fez, em que os votos da geração mais velha se sobrepôs ao voto dos mais jovens. E esses mais jovens, que queriam que o Reino Unido continuasse na União Europeia, estão agora a atingir uma idade mais avançada, a reconhecer o erro que foi cometido e a dizer que o melhor era regressar. Não é fácil. Mas a saída do Grã-Bretanha foi fácil, ou mais fácil, porque não fazia parte da zona do euro, foi uma lição para outros países. Lembra-se quando foi a crise da Grécia, muito grave, em que o senhor Tsipras, um partido da extrema-esquerda, fez um referendo e que ele ganhou, mas depois ele não saiu da zona euro. E quando lhe disseram, então o senhor Primeiro-Ministro ganhou o referendo contra a União Europeia e não sai? Sabe qual foi a resposta dele numa entrevista que deu a um jornal britânico? Sair da zona euro. E qual a galáxia para onde eu vou viver?
E quanto à Ucrânia? Repare, neste momento está em causa o alargamento da Europeia aos Balcãs Ocidentais. E a União Europeia, a Ucrânia, não deve ser excluída da possibilidade de alargamento. Mas os novos membros têm que cumprir os chamados critérios que foram aprovados quando eu ainda era Primeiro-Ministro, os critérios de Copenhague. Eles próprios têm que demonstrar que estão preparados para integrar a União Europeia. Há alguns que estão neste momento avançados, dos Balcãs Ocidentais. A Ucrânia deve ser colocada nas mesmas condições. Tem que cumprir os critérios de Copenhague e tem que demonstrar que está em condições de integrar a União Europeia. O senhor professor referiu-se por diversas vezes nesta entrevista ao papel da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Nunca referiu até agora António Costa, que é o Presidente do Conselho. Aliás, disse que o Conselho tem mais dificuldade em tomar decisões. A verdade é que já houve 2 portugueses a ocupar cargos de alto relevo na União Europeia. Primeiro, José Manuel Durão Barroso, como Presidente da Comissão Europeia, precisamente. Agora, António Costa, que é Presidente do Conselho Europeu. Tem sido uma mais-valia? Alguns portugueses têm sido considerados, pela sua competência técnica e política, considerados adequados para desempenhar elevados cargos internacionais. É o caso de Durão Barroso, 2 mandatos como Presidente da Comissão Europeia, tal como Jacques Delors. O caso do Dr. António Costa, Presidente do Conselho. O Rui Vilar foi o primeiro diretor-geral português da União Europeia. Fora da União Europeia, António Guterres. Jorge Moreira da Silva, também nas Nações Unidas. Portanto, mas na União Europeia nunca referiu propriamente António Costa neste momento, porque o Conselho tem menos peso? Bem, o Conselho, como sabe, o poder de iniciativa pertence à Comissão, mas a decisão de aprovar ou não aprovar as medidas é do Conselho. E eu costumo dizer que é no Conselho que muitas medidas são adiadas e algumas vezes adiadas demasiado. Ele faz o possível porque é apenas um coordenador das regiões. Ora, essas personalidades com lugares de destaques internacionais aumentam a credibilidade de Portugal. Não quer dizer que eles estejam lá para defender os interesses de Portugal. É errado. Estão a desempenhar um cargo internacional, mas credibiliza o nosso país e pensamos que somos um país médio e às vezes somos apontados um país médio e afinal ocupamos tantos lugares importantes a nível internacional. Só podemos aplaudir o facto de termos esse grupo de portugueses destacados a nível internacional, porque eu não digo que seja uma mais-valia em termos de materiais, mas em termos de prestígio do país, é de certeza uma mais-valia. Sr. Professor Cavaco Silva, quero-lhe agradecer muito esta entrevista, uma das raras entrevistas que dá justamente à Rádio Renascença. Muito obrigado.